SBT pode contratar Fernanda Souza para assumir um novo programa livre. Será? Você vai entender tudo isso agora. Pois é, minha gente, com informações de Matheus Baldi, lá do Globo News, a apresentadora Fernanda Souza marcou presença no programa Geração Chiquititas, um projeto super bacana que foi produzido pelo Mais SBT e exibido no último final de semana, dia 15 de dezembro, na programação do SBT. Quem acompanhou ali o especial teve a chance de ver um reencontro muito aguardado das eternas Chiquititas e, claro, esse momento gerou um burburinho danado nas redes sociais e também nos bastidores da TV. E não é que com toda essa repercussão começaram a surgir rumores de que Nanda, como é carinhosamente chamada, pode vir a ser a nova apresentadora do tradicional programa livre no SBT. Pois é, as conversas começaram a se espalhar por aí e a ideia de ver a Fernanda à frente desse programa foi ganhando muita força. De acordo com o colunista Matheus Baldi, Fernanda Souza já está com uma torcida muito forte para poder assumir esse novo desafio na televisão. A coisa está tão avançada que parece que um nome bastante influente dentro do SBT se comprometeu a fazer de tudo para que Daniela Berutti, que é uma das grandes responsáveis, pelos rumos do SBT atualmente, chame Fernanda para uma conversa sobre esse possível convite. Ou seja, o negócio está bem encaminhado e os bastidores aí da televisão estão com aquele clima de muita expectativa sobre o que pode acontecer. Para quem não sabe, a Daniela Berutti tem uma enorme influência dentro do SBT e se ela realmente se empenhar nesse projeto, as coisas podem se concretizar mais rápido do que se imagina. Em meio a essas especulações, as conversas dos bastidores também indicam que o programa livre deve voltar a ser gravado com alguns pilotos ainda no ano que vem. Para quem não lembra, o programa já foi um grande sucesso na TV brasileira e por isso o SBT está planejando a sua retomada com a grande possibilidade de ele voltar ao ar em março do ano que vem. Os nomes que estão sendo mais cogitados para a apresentação são os de Thiago Abravanel e Yudi Tamashiro. Mas agora, com esse possível novo nome de Fernanda Souza, as coisas podem mudar. A apresentadora, que tem um grande carisma e uma base de fãs muito fiel, pode ser a chave para o sucesso de um novo formato do programa. E tem mais, a própria pessoa influente que está dando todo esse apoio à Fernanda para poder assumir esse cargo, afirmou que está fazendo de tudo para poder garantir que o convite chegue a ela. Isso significa que, se tudo correr como planejado, o programa livre pode, de fato, ser comandado pela Fernanda Souza, o que seria uma super novidade para a televisão. As pessoas que estão acompanhando esse desenrolar da história acreditam que ela tem, de certa forma, tem o molho para ser a nova cara da programação e também do programa. Com toda uma simpatia, enfim, humor, uma experiência de sobra. Só que, no entanto, tem algo importante a se pensar. Se o programa livre realmente voltar ao ar, ele não vai ser transmitido mais nas noites de sábado, como acontecia antes. E isso se deve ao fato de que o É Tudo Nosso, que vai ser cancelado inclusive do Benjamin Beck, acabou prejudicando a audiência do SBT nas noites de sexta para sábado. Então a ideia é que o programa livre seja de sexta-feira, à noite, num novo horário que pode ser a salvação para o canal, especialmente depois das dificuldades com a audiência do Benjamin Beck nessa faixa. Esse novo horário pode ser a chave para o sucesso do programa se ele de fato voltar a ser exibido. Ficou claro que o interesse da SBT em reviver o programa livre está crescendo, mas até o momento as informações são um pouco contraditoriais. Enquanto fontes próximas à emissora confirmam que há uma vontade de retomar o programa, o nome de Fernanda Souza ainda não foi ventilado ou oficialmente cogitado por ninguém dentro do SBT. Até agora, os nomes mais comentados, como eu disse, são os de Thiago Abravanel, Otaviano Costa e também do Yudi, que inclusive é um dos que mais aparece como uma possível opção, o Otaviano. Então a situação ainda está em aberto, mas o fato da Fernanda Souza ter uma base de fãs tão grande e estar sendo cogitada por alguém influente no SBT
já mostra que as portas estão se abrindo mais para ela. Claro que ainda é muito cedo para poder dizer se realmente Fernanda Souza vai ter um espaço no SBT no comando do Programa Livre, mas o SBT tem se mostrado muito interessado em renovar sua programação e o retorno do Programa Livre seria uma excelente oportunidade para isso. O programa sempre foi um grande sucesso e se ele voltar, precisa de uma pessoa à altura para poder comandar ele. Fernanda, com toda a sua experiência e carisma, seria uma excelente escolha para isso. De qualquer forma, o que é certo é que o Programa Livre está sendo muito comentado nos bastidores e as pessoas estão torcendo para que ele volte. Agora é só esperar para poder ver o que vai acontecer. Se Fernanda Souza realmente for convidada para poder comandar o programa, ela certamente vai trazer uma nova energia, algo que o SBT precisa para poder garantir o sucesso da atração. Ela já provou em outras ocasiões que tem tudo para dar certo em frente às câmeras e seria uma ótima adição à programação da emissora. Enquanto isso, o clima de expectativa só aumenta e o público está muito ansioso para poder saber quais vão ser os próximos capítulos dessa história. Será que Fernanda Souza realmente vai conseguir ser a grande estrela do Programa Livre? Bom, só o tempo vai dizer, mas por enquanto ela segue ganhando força e muito apoio para poder conquistar esse novo desafio na televisão. Para quem ainda está acompanhando tudo de perto, é impossível não se animar para a possibilidade de ver ela em uma nova fase da sua carreira. O futuro do Programa Livre ainda é um grande mistério, mas o que está claro é que o SBT tem grandes planos para ele e, quem sabe, uma grande novidade no comando. Com tantas possibilidades, só resta esperar para ver qual vai ser o próximo passo do SBT e, claro, o destino de Fernanda Souza nesse novo cenário. E falando do SBT, teve recentemente aí uma história do Pablo Marçal, que ele foi lá gravar um piloto e falou que estava contratado, e isso deu o que falar. E não de uma maneira positiva, porque Pablo Marçal causou um grande alvoroço, porque ele publicou nas suas redes sociais um vídeo, no dia 14 de dezembro, dizendo que ele estava começando o seu primeiro dia de CLT no canal. Como ele é um cara polêmico, um coach que se mete em várias áreas, incluindo política e tal, o vídeo gerou uma expectativa muito grande e muitos começaram a achar que ele tinha sido realmente contratado pelo SBT, né, para poder comandar, enfim, algum programa. Ele se mostrou super empolgado, chegou de helicóptero, recebendo atores, enfim, recebendo a recepção de atores da novela A Caverna Encantada, fazendo um mistério sobre qual programa ele iria comandar, mas como não poderia deixar de ser, a história tomou um rumo bem diferente, porque o SBT, logo depois dessa história toda, veio a público e desmentiu esses boatos. A assessoria de comunicação da emissora foi bem clara e pontuou que Pablo Marçal não foi contratado para fazer parte do time de apresentadores do SBT, como ele deu a entender no vídeo. Na verdade, ele apenas participou de gravações de pilotos para 2 programas. Um deles, o Novo Casas de Família, que ainda está em processo de escolha de apresentador, e o outro projeto que a emissora pretende lançar em 2025 seria em formato de tribunal. Então, por mais que ele tenha chegado todo empolgado, com aquele jeito típico de quem está no centro das atenções, o que ele não divulgou não passa de balela. Ainda que Pablo Marçal tenha feito toda aquela cena de cheguei, com direito a imagens dele indo pro camarim, se preparando, né, na frente do logo do SBT, tudo não passou de uma participação como qualquer outra pessoa que está ali testando para algum programa. Só que ele fez questão de se exibir, dizendo que aquele era o primeiro dia dele como contratado, tentando passar a impressão de que estava sendo realmente, enfim, contratado pelo SBT. Mas o canal deixou claro que o empresário coach não passa de mais um nome a ser testado entre muitos outros para poder ali comandar a atração. Porque além dele, Jojo Todinho gravou o piloto, Cariúcha, Felipe Campos, todos eles foram chamados para poder fazer esses testes e também gravações de pilotos. O problema é que Marçal, com o jeito espalhafantoso que ele tem, fez questão de transformar esse momento em algo grandioso, como se já fosse um contrato fechado, e que não era verdade. Ele chegou a até fazer um suspense sobre o nome do programa, deixando todo mundo com aquela pulga, né, atrás da orelha, como se ele estivesse por trás de algo super exclusivo. Mas a verdade é que no final das contas, ele apenas esteve ali para se mostrar.
para criar uma história e gerar burburinho nas redes sociais, porque é assim que ele trabalha, sempre gerando o fato para poder se colocar em evidência, mesmo que na prática não tenha conseguido nada concreto até agora. No fundo, o que a gente tem aqui é o caso clássico de alguém tentando vender assim uma imagem de sucesso antes mesmo de ter a coisa definida. Pablo, ao se colocar como se já tivesse contratado, acabou mostrando um lado que não é muito bem visto pelo público, o de alguém que mente ou distorce a realidade para conquistar algum tipo de benefício. Claro, ele conseguiu chamar a atenção e criar uma certa polêmica, mas ao mesmo tempo se colocou numa situação muito desconfortável, porque o SBT foi rápido em esclarecer, toda a verdade e deixando claro que ele não tem contrato, fechado com a emissora. Agora, sobre o vídeo que ele postou, deu claramente para poder perceber que ele gosta de se cercar de uma aura de mistério e de importância, como se ele fosse uma grande estrela. Ao fazer questão de aparecer no estúdio e dizer que estava começando o seu primeiro dia de CLT, ele sinceramente passou a mensagem de que estava começando uma nova fase, como se já tivesse ocupando um cargo ali de apresentador de um programa popular. Só que, porém, as coisas não são bem assim. O vídeo, na realidade, não passa de uma jogada de marketing pessoal que pode ter dado certo em termos de audiência, mas que, no fundo, só aumentou o número de questionamentos sobre a veracidade da sua história. É claro que ele não estava mentindo diretamente, mas manipulou a informação para criar uma narrativa que não condizia com a realidade. Isso é bem típico do Marçal, que sempre foi acusado de ser alguém que distorce as coisas para poder se destacar. Como coach, ele tem o histórico de criar narrativas como qualquer um, desses criadores de cursos online que visam sempre a sua autopromoção. E dessa vez não foi diferente. O SBT, ao desmentir tudo, mostrou que a história que ele contou não passava de uma tentativa de fazer com que as pessoas acreditassem que ele já estava contratado, quando na verdade ele só fez uma participação como qualquer outro convidado. Vale ressaltar também que ao citar a CLT, Pablo Marçal também tenha tentado transmitir a ideia de que ele estava entrando para um ambiente formal de trabalho, como se tivesse sido contratado pela emissora. A CLT é o regime que regula as relações de trabalho no Brasil. E Pablo usou esse termo para poder criar ainda mais a impressão de que havia assinado o contrato. Mas no fim das contas, ele só estava participando de testes, o que, para quem o acompanha, não é uma grande surpresa. Claro, essa necessidade de criar um espetáculo em torno de sua imagem parece ser algo bem característico do seu estilo de vida e também da maneira como ele lida com a sua imagem pública. Tá dada, minha gente, a informação aí de que Fernanda Souza pode ir pro SBT e gravar um piloto, pode ir pro SBT, eu acabei misturando as bolas aqui, pode ir pro SBT para poder assumir um novo programa livre, e sem dúvida alguma, se realmente se vingar isso, ela pode até ir lá no canal participar da gravação de um piloto, assim como foi feito também com o Yudi, com o Otaviano Costa, com o Thiago Abravanel, com o Murilo Couto, que também gravou. Todos eles gravaram, mas, enfim, até agora não tem uma definição de quando o programa livre vem aí. Mas tá dada a informação, gente. Estamos encerrando mais um vídeo aqui no canal, pois não temos mais tempo. Se inscreva aqui embaixo, tá vendo aqui? Deixe o seu gostei, siga a gente nas redes sociais, tudo @Bastidores DM. Se cuide e, claro, até a próxima.